porque quando eu vejo a discussão dos convencionais, aí, eu fico achando que nós estamos numa espécie de velório do sistema econômico que está, na verdade, sentado, deitado num caixão e não se move. É a teoria da rigidez cadavérica. Professor, o que Keynes acharia do arcabouço fiscal do Haddad e do Galípolo? Bom, nós temos que fazer uma consideração prévia, digamos, a respeito do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele, na verdade, teve que enfrentar o primitivismo do teto de gastos, que, aliás, foi violado, assim, de forma frequente. Foi violado durante a própria gestão do Guedes, né? Então, o que o arcabouço fiscal foi criar uma porção de paradigmas, de submetas, digamos assim, que permite uma maior flexibilidade. Agora, tem o Gabriel sabe disso, o Fernando Haddad também, é que, para não reproduzir aquilo que o nosso Roberto Campos Neto fez, falou: isso aqui é técnico, não é político, mas é político sim, né? Ou seja, trata-se de você tentar navegar em um oceano cujas águas estão muito hostis a você, que é o caso da política brasileira hoje, né? Então, eles encaminharam isso numa direção, permitindo, por exemplo, se usasse 70% do aumento da receita, no caso de você ter superávit primário positivo, etc, etc. Eu sei que, se eu tivesse que fazer uma observação, e como eu vou recorrer aqui ao nosso Keynes, que ele dizia: olha, essa economia instável do jeito que é, e muito sujeita a decisões tomadas em incerteza, que às vezes assustam os decisores, são, na verdade, os capitalistas, né? Os que fazem a decisão crucial. É preciso que o Estado tenha formas de suprir essa falta de impulso para criar renda para criar renda nova, como eu estava explicando antes, né? Então, quem dizia: você deve, na verdade, deixar equilibrado o orçamento corrente e tirar o investimento dessa regra, porque o investimento é um regulador da estabilidade, né? Então, quando a economia está, na verdade, com o impulso do setor privado muito intenso, muito importante, muito grande, você deve conter o investimento público para não, na verdade, exacerbar um processo, inclusive, que pode virar uma especulação, como vira muitas vezes, especulação negativa, que conduz a uma crise. Quando, porém, você tiver um momento de queda no nível de atividade, você tem que acionar imediatamente o investimento público, o gasto público. Por quê? Porque isso é uma forma de você atenuar as instabilidades do sistema, que o sistema, ele não... Porque quando eu vejo a discussão dos convencionais, aí, eu fico achando que nós estamos numa espécie de velório do sistema econômico que está, na verdade, sentado, deitado num caixão e não se move. É a teoria da rigidez cadavérica. Quer dizer, você não tem movimento, você não tem uma hipótese sobre as oscilações, as flutuações. Por quê? Porque, como a gente pode observar, pega, por exemplo, a coisa das expectativas racionais. Expectativas racionais, na qual está montado o sistema de metas de inflação e todas essas críticas ao gasto fiscal, é que a economia, na verdade, tem uma forma, né, em que é calculada e, digamos, a partir de alguns supostos, que é o produto potencial. Então, ele está submetido
a um crescimento que tem que obedecer, digamos, ao hiato do produto. Se o hiato do produto é positivo, ele está crescendo acima daquilo que é permitido pelo equilíbrio. Então, essa ideia de equilíbrio, que não é compatível com o capitalismo, né? Não é possível que o sujeito ache isso, não é compatível essa ideia de equilíbrio, ela preside, então, as decisões. E aí você entra nessa dificuldade. E falta eu falar uma coisa. Essas ideias, eu escrevi até um artigo em cima de um trabalho de um filósofo italiano, né? É o chamado poder das ideias. As ideias têm poder. As ideias, na verdade, elas perpassam, elas controlam. Vejam todas as discussões que nós estamos assistindo agora, né? Desde eu sempre cito o Orson Welles com o filme que tratava do Hand of Fist, né? Um grande filme, o chamado Cidadão Kane, né? Que é uma exposição muito clara da formação das mentalidades, etc. Isso para não falar do Theodor Adorno, do pessoal de Frankfurt que viu isso, Walter Benjamin, que viram isso com muita clareza, né? Mas nós temos agora, por exemplo, né, os trabalhos do Ilfo Berardi, que é um filósofo italiano muito interessante, que trata exatamente desse poder das ideias, né? Poder das ideias. Que as ideias, elas, na verdade, vão conformando estruturas de compreensão porque a realidade não fala direto com você, você que fala com ela, você que faz as perguntas e aí você, como faz as perguntas, você pode ter respostas que não são compatíveis, na verdade, com aquilo que está acontecendo. Isso se chama teve um sujeito chamado Karl Mannheim que escreveu um livro chamado Ideologia e Utopia. Ter essa visão das coisas, da vida, dos processos sociais, etc., não é uma coisa negativa. Ao contrário, ela faz parte da construção da realidade. Então, essa realidade é construída, né? Ainda que ela seja construída de uma maneira, na verdade, não pertinente, que não tem muito a ver com o funcionamento concreto dessas. Era preciso voltar um pouco, eu não gosto de falar isso porque parece pedante, voltar um pouco a ler a lógica de Hegel, né? Para ele ver entre o pensado e o pensamento, o pensado e o pensamento. Então, mas aí você vai partir para essa discussão que está fora de esquadro. Mas eu diria, voltando à questão do arcabouço, é que nós estamos numa situação como essa. O que o governo Lula fez foi tentar escapar de uma maneira não conflitiva, para não sofrer esses ataques e essas restrições do mercado, porque aí você olha, se na verdade eles não tivessem aprovado o arcabouço, como certamente aprovado, o que você teria? Você teria um efeito na curva de juros, né? Que a curva, na verdade, está hoje em dia, com as taxas mais longas abaixo da taxa curta, né? Estão em torno de 10%, flutuam. Mas isso denotou que o mercado aceitou. E, na verdade, o mercado faz parte do jogo, né? Apesar das suas... E esse é que é o grande problema, né? Porque vamos nos lembrar, eu só vou lembrar isso para terminar, que no pós-guerra, depois das trombadas que a economia global sofreu, que as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas sofreram, surgiu com toda a força o keynesianismo. Então, as políticas fiscais e monetárias eram muito diferentes dessas que estão aí, né? Então, isso deu um impulso muito grande à economia capitalista no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que a industrialização brasileira se fez, sobretudo, nesse período, em que você não tinha esses parâmetros, essas restrições tão artificiais que não tem nada a ver com o funcionamento desse sistema econômico. Nós vivemos no mundo dos homens, né? E os homens parece que pensam, né?
Ao contrário, os homens pensam, e às vezes eles pensam coisas ruins. Professor, só antes de passar para o Natan, uma pequena observação que eu queria que o senhor... Então, assim, um dos problemas, se eu entendi errado, o senhor me corrige, dos problemas do arcabouço fiscal é se, porventura, não tiver crescimento, porque não vai ter como impulsionar pelo Estado, porque tem um limitador lá, né? Então, nós podemos entrar numa situação muito delicada, porque o Estado não vai poder impulsionar, né? Exatamente. É o que, na verdade, eu estou observando agora. O que eles estão fazendo também são tomar atitudes fora um pouco do convencional, né? Por exemplo, o Lula disse que vai recuperar. Lula falou muito bem outro dia, né? Falou que vai recuperar o PAC, né? Porque é fundamental você retomar o investimento, mesmo mantendo, o investimento caiu a níveis baixíssimos no período Bolsonaro, sob os auspícios do nosso governador de São Paulo, né? Baixíssimos, tudo obra parada, etc. Então, tem que retomar por aí, tem que fortalecer, como ele fez o Bolsa Família, vai fazer o Desenrola, que é muito importante para liberar a renda dos mais pobres, né? Que, na verdade, estão travados por conta do endividamento alto. Isso tudo dá força para a expansão do gasto, né? Porque se o Estado investe, começa a investir e contratar trabalhadores, esses que são contratados acabam gastando o seu dinheiro em várias dimensões da economia, e isso vai ajudar. É uma coisa, na verdade, muito habilidosa, muito inteligente, diante das restrições que nós temos aí. Eu vou repetir, diante das restrições políticas que nós temos aí. Porque eu vi, por exemplo, outro dia, o editorial da Folha. Vejam vocês, editorial da Folha diz o seguinte, que essa aproximação do Brasil com os BRICS é uma coisa ultrapassada. Eu não sei o que eles entendem por ultrapassagem. Né? O Macron está querendo participar dos BRICS, mas é uma coisa ultrapassada. É ultrapassada, mas é que o Macron sabe, o Macron é um europeu que é ultrapassado. Né? Se ele vivesse, digamos, nos subterrâneos da cidade, sei lá qual, do Brasil, ele estaria bem. Né? Então, é isso que eles falam toda vez que isso... Quando eles falam em ultrapassado, eles estão falando que eu chamo liberalismo das cavernas, é o que está escrito aqui no livro, liberalismo das cavernas. Né? Eles não sabem nada, porque todo o desenvolvimento econômico no mundo inteiro, a começar dos Estados Unidos, que é considerado um país liberal, se fez com uma grande participação do Estado. É só ler o Alexander Hamilton, o seu livro Relatório das Manufaturas. Os Estados Unidos foi o país mais protecionista do mundo. É só vocês pegarem os textos de história, como o do Carlos Tipola, por exemplo, e leiam lá o que ele escreve sobre o protecionismo americano. Eles acham que... E o Biden, que está fazendo agora, uma tremenda intervenção do Estado na economia para, na verdade, recuperar o protagonismo industrial dos Estados Unidos. Então, fica uma coisa muito triste, né? Muito triste, porque não tem... Aí a Folha diz que vai fazer diversidade e repete sempre as mesmas coisas, né? Tirando o André Roncalha, lá, que escreve muito bem, né? Fica naquele mimimi do cara que escreveu isso, que você fazer crédito subsidiado para o investimento é prejudicial porque você, na verdade, prejudica o investimento privado. Eu não sei qual é o raciocínio, não tenho ideia de qual é o tipo de economia que esse cara tem na cabeça.